Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos de Direito Civil 3. Tudo bem com vocês? Como estamos? Pessoal, é o seguinte, vamos lá para as informações que eu tenho para passar para vocês. Espero que todos estejam bem. Espero que todos estejam estudando, aproveitando esses momentos de estudo, né? Acostumando aí, nos adaptando com o EAD, certo? Acredito que venceremos todos vivos. Gente, olha só, coisas que eu tenho para falar para vocês. É o seguinte, nós teremos uma avaliação, certo? Uma avaliação online. Mas não se preocupe que essa avaliação ocorrerá de forma muito tranquila, certo? Muito tranquila. Então, vocês não têm que se preocupar quanto a isso. Outra coisa, nós só tivemos uma avaliação presencial. Apenas uma avaliação presencial. Então, essa avaliação presencial é a avaliação que vale 3 pontos, certo? Então, você que não fez essa avaliação, se eu não me engano, foi a nossa última aula essa avaliação, né? Você que não fez, por favor, me procure via WhatsApp para que a gente possa estar organizando aí essa avaliação com o pessoal que não fez, certo? Outro ponto, as atividades que forem postadas na plataforma, nós estamos na terceira atividade, certo? Eu até peço desculpa para vocês, porque esse vídeo está sendo gravado após o dia da aula, porque eu estava sem internet. Na verdade, eu estou, né? Não sei o que está acontecendo aqui. Então, continuo sem internet, mas vamos que vamos. Acho que eu consigo postar esse vídeo que eu estou gravando para vocês hoje. Até amanhã no máximo, eu acredito que ele já vai estar disponível. Pois bem, gente, as atividades postadas no AVA vale 2 pontos. O chat, ele não é obrigatório para o aluno, ele apenas é obrigatório para o professor. É como se o chat fosse a nossa presença, certo? Agora, é claro que eu gostaria muito que vocês participassem do chat para nós tirarmos dúvidas, porque eu não quero esse distanciamento da turma, né? Nós precisamos seguir um ritmo de estudo, então eu quero acompanhar vocês. E eu preciso também do feedback de vocês quanto às atividades propostas, como que foi, como que tá, né? Finalizamos aí solidariedade ativa, solidariedade passiva. Tá tudo bem até aqui, né? Vimos aí sessão de crédito, a assunção de dívida. E então, como estamos? Eu preciso desse feedback de vocês, caso seja necessário eu gravar uma aula dando mais alguma explicação, mais alguma explanação sobre isso. Então, eu preciso que os senhores se manifestem, tanto aqui como no WhatsApp, certo? Outro ponto que eu gostaria de falar com vocês. Como estão as atividades? Estão dando conta de acompanhar? Tá tudo bem? Tá dando para levar? As atividades estão puxadas? Como é que estamos? Eu preciso de saber como que está, até mesmo para eu avaliar o nível da turma. E observar também se vocês estão aprendendo, certo? Então, pessoal, quero tirar dúvida com o professor. Vai no chat ou vai no WhatsApp. Não fique em dúvida, tá? Nós estamos fazendo melhor para vocês. E eu quero que vocês aprendam, certo? Então, eu posso passar a matéria quantas vezes for necessário,
não tem problema, mas eu preciso do feedback de vocês. Eu preciso, certo? No mais, eu espero que esteja tudo bem com vocês, né? Estamos de quarentena, mas eu acho uma coisa muito engraçada que o pessoal de risco tá tudo na rua, né? Que são os idosos. E nós, jovens, estamos trancados dentro de casa. É engraçado isso, né? Bem complexo. Mas enfim. Ai, ai. Espero que passe logo. Passe logo. Bem, vamos para o que interessa. Vamos falar de matéria. Direito das obrigações. Continuando, então, dentro do nosso cronograma de estudos, vamos falar hoje sobre o adimplemento, né? Preparei para vocês atividade sobre o adimplemento. Lá na atividade que eu preparei para vocês está o seguinte: adimplemento e extinção das obrigações. Diante desse contexto, eu coloquei um link do livro do Carlos Roberto Gonçalves para vocês baixarem esse livro e responder apenas 3 perguntas que eu coloco na atividade, certo? Que são: quais as formas de extinção das obrigações, quais espécies de pagamento e quais princípios aplicáveis no cumprimento das obrigações. Então, por favor, faça a leitura. Pessoal, estudante de direito tem que gostar de ler. Não tem como fugir dessa realidade. Leitura é tudo, ainda mais para o direito, né? A leitura e a interpretação de texto. Sempre eu preciso que vocês façam a leitura dos artigos correspondentes, certo? A leitura da doutrina para responder as questões. Eu sempre preciso disso, sempre. Então, se dediquem quanto à leitura. Leitura é algo essencial, tá? E isso é um conhecimento para a vida de vocês. Leitura é tudo. Não tem como você ser um bom advogado se você não ler. Entendeu? Então, hábito, crie hábito. Já leu aquele livro Poder do Hábito? Pois é. Eu tenho ele em PDF. Pede ele para mim que eu te mando. Leia esse livro, Poder do Hábito. Vocês precisam desenvolver o hábito da leitura. Isso é extremamente importante. Ok? Então, eu tenho lá adimplemento das obrigações, né? Que permeia a nossa próxima matéria dentro do direito das obrigações, certo? Então, esse adimplemento das obrigações, ele é um meio necessário para que o credor possa obter o que é devido, obter o que lhe é devido, certo? Quando eu falo adimplemento das obrigações, eu quero dizer que esse é o meio necessário para que o credor possa obter o que é lhe devido. Ponto. Isso é um adimplemento. O adimplemento, ele é o pagamento. Então, toda vez que eu falo adimplemento das obrigações, eu estou falando do pagamento da obrigação. Sempre. Adimplir é pagar, é cumprir uma obrigação. E eu cumpro essa obrigação e ela se extingue, certo? Tranquilamente. Aí dentro da matéria eu trago para vocês o seguinte: a noção do pagamento, porque a extinção das obrigações, né? Voltando lá, a extinção das obrigações em regra, pelo seu cumprimento, denomina pagamento. Ou seja, quando é que a obrigação cessa? Quando é que a obrigação acaba? Em regra geral, quando há o seu cumprimento. Pronto, comprei, paguei.
fui contratada para fazer um serviço, prestei o serviço, fiz o pagamento daquela obrigação, certo? Então, cuidado, igual eu falei para vocês, pagamento não quer dizer que seja só valor pecuniário, certo? Porque as obrigações de fazer, agente, realizo a obrigação, tá? Não, o que não quer dizer que é um pagamento pecuniário de dinheiro, né? Mas pode ser também, certo? Então, cuidado. Olha só, embora a palavra pagamento, ela é usada de uma forma comum para indicar a solução em dinheiro de alguma dívida, igual eu acabei de falar para vocês, né? Nesse sentido da palavra pagamento, o legislador, ele traz para nós que essa execução acontece em qualquer espécie de obrigação. Mas como assim qualquer espécie de obrigação? Porque você há de convir comigo que se eu realizo uma obrigação de fazer, né? Quando eu cumpro, por exemplo, eu sou contratada para dar aula para vocês. Quando eu venho aqui, gravo uma aula para vocês, eu cumpro essa obrigação, eu realizei o meu pagamento para com vocês, alunos, né? Eu cumpri o meu objeto de contrato de trabalho. Eu paguei. Então, era uma obrigação de fazer? Sim, uma obrigação de fazer. Eu executei essa obrigação. Eu fui lá e dei aula. Obrigação de fazer. Eu paguei, certo? Não em dinheiro, entendeu? Não em dinheiro. Mas o fato de dar aula por conta de um negócio jurídico bilateral realizado anteriormente entre a faculdade e eu, certo? Por isso que eu estou aqui dando aula para vocês. Eu cumpri a obrigação, certo? E é uma espécie de pagamento também, compreende? Pronto, seguindo. Pagamento, então, gente, significa cumprimento ou adimplemento da obrigação. Pronto, paguei, pronto, acabou, extinguiu aquela obrigação, tá? E essa extinção de obrigação, seja ela qualquer tipo de obrigação, ok? Prosseguindo aqui. Então, eu tenho dentro disso, dentro do pagamento, eu tenho princípios aplicáveis ao cumprimento da obrigação. E dentro disso eu tenho 2 princípios. Esses princípios eu tenho o da boa-fé, certo? Princípio da boa-fé você irá ver muito no direito contratual. É um dos principais princípios que a gente tem dentro da dogmática contratualista, certo? Então, no princípio da boa-fé, quando eu falo princípio da boa-fé ou princípio da diligência normal, né? Eu tenho uma boa-fé. Aquilo, o que é aquela boa-fé? Aquela boa-fé, ela exige das partes que aquelas partes em que estão fazendo ali, em que estão celebrando ali um negócio jurídico, elas venham a ser corretas durante as tratativas, né? Dentro do cumprimento daquele contrato, ok? E quando a gente fala contrato, é importante lembrar para vocês que o negócio jurídico usado aqui, comumente, né? O que mais vocês vão ver é o contrato, certo? Então, a gente vê o contrato